Olá, o Assembleia Debate de hoje vai falar sobre a doação de órgãos. O Brasil é referência mundial em transplantes e, atualmente, mais de 95% dos procedimentos no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Trata-se do maior sistema público de transplantes do mundo. O aumento dos transplantes é reflexo também do crescimento de doadores efetivos no Brasil. São Paulo é o estado campeão de doadores efetivos no primeiro trimestre de 2015. E no programa nós vamos discutir a importância de ser um doador, as novas técnicas, a diminuição na fila de espera, conhecer também pessoas que conseguiram mudar de vida com a ajuda de um desconhecido. E como você pode salvar uma vida. Veja na reportagem. Eles estão juntos há pouco mais de 10 anos. O Sérgio de São Paulo, a Elisângela de Pernambuco. Sérgio descobriu a doença nos rins há 5 anos. Fez muita hemodiálise para manter seus rins funcionando. Sai daqui o sangue, passa na máquina e retorna aqui. Ele filtra o sangue e retorna aqui. É função dos rins filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. Mas eles não funcionam apenas como simples filtro, que prende em suas malhas os produtos que não interessam ao organismo. Eles também agem ativamente, secretando substâncias importantes para a nossa saúde. Quando essas inúmeras unidades que compõem os rins ficam comprometidas, a pessoa entra no processo chamado de insuficiência renal, que pode se tornar crônico e que, ao atingir determinados limites, exige diálise ou transplante. Eu passei pelo médico, aí ele viu e falou assim, ó, você está no estágio 5 já e agora não dá para fazer mais nada. Então você vem aqui e marcou para 2 meses. O destino, que já havia unido os dois, aparece de novo. Eu tinha que fazer transplante, eu já tinha perdido o rim. Os 2 rins estavam perdidos. Eu pensei, é impossível, eu pensei. Eu vou fazer o exame, acho que não... Eu sou impossível, meu rim é impossível, né? E eu acho que não tenho nenhum bom, eu pensava, né? Eu tinha muita dó de ver ele fazer hemodiálise, quando ele chegava fraquinho, eu tinha dó. Sério, eu senti muito, eu falei pra ele, nossa, sério, eu queria tanto acabar com isso. Eu falei, então eu vou fazer o exame, que se eu for compatível, eu dou. Ela era. Neste caso, as cirurgias do doador e do receptor são feitas ao mesmo tempo. Uma equipe cirúrgica retira o rim do doador numa sala, enquanto em outra sala a equipe de transplante prepara o receptor para receber esse rim tão logo ele seja extraído. É tão tranquilo que 5 dias depois da cirurgia, o doador recebe alta definitiva. Márcio passou metade da vida perdendo a visão. No final, só enxergava vultos. Na verdade, quase não enxergava. Aos 20 anos descobriram que eu tinha ceratocone. Ceratocone era uma disfunção da córnea, que ela ficava bicuda. Então ela afinava, é como se apertar uma bexiga e ela ir para frente. Eu tinha esse problema nos 2 olhos, que o óculos não adiantava, as lentes não adiantavam. Eu me adaptei com outro tipo de lente, que é uma lente que tinha gel, era tipo gelatinosa, mas gelatinosa na borda e tórica no meio. Me dava uma visão de 70%. Em 2011, conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO, foram realizados no Brasil 14.182 transplantes de córnea. Pela primeira vez em 10 anos, o Brasil conseguiu zerar a fila de transplante de córnea em alguns estados. O Márcio foi uma dessas pessoas beneficiadas. Em uma semana eles me ligaram, falaram assim, olha, sua córnea chegou. A córnea é uma estrutura transparente, a mais superficial de todas. Ela atua como uma lente com grande poder de focalizar os objetos. Quando se faz um transplante de córnea, retira-se apenas uma pequena circunferência, a mesma sobre a qual se fixam as lentes de contato e substitui pela córnea saudável do doador. Para quem entrou na sala de cirurgia sem enxergar nada... Fui num centro cirúrgico, 45 minutos de cirurgia. E você fica lá e eles... Nos 2 olhos? Não, foi primeiro um. Primeiro um. Né? Depois, 1 ano depois, foi o outro. E eu já vi uma claridade. Falei assim, nossa, doutor, tô vendo umas claridades, mas uns vultos. Falei assim, normal. O que a gente pede para toda a população, se possível, doar órgãos. Doar órgãos é doar vida. Este é Roberto, um grande homem com uma grande história. Eu tinha que fazer o transplante.
Em 3 décadas, desde a realização do primeiro transplante cardíaco humano em dezembro de 1967, essa cirurgia passou de sua fase experimental para ser um tratamento cardíaco avançado. No paciente com insuficiência cardíaca e com insuficiência hepática grave, é diferente. Não há uma opção de tratamento. Esses pacientes, se eles não transplantam, eles falecem na espera, né? Nos Estados Unidos, são feitos em média 2.300 transplantes anuais. A média no Brasil é de 150 transplantes de coração por ano. É uma espera, é uma angústia, é um trabalho que você tem que ter com o seu psicológico. A tua família tem que estar do teu lado. A tecnologia evoluiu e o tempo de recuperação caiu. Roberto conta que, apesar de algumas dificuldades, em 5 dias depois da cirurgia, já estava andando. A operação foi estupenda. Tá? No 5º dia eu estava no quarto. Sem essa de UTI. A introdução da ciclosporina, uma droga que ajuda a suprimir a rejeição, permitiu um melhor controle e aumentou significativamente a sobrevivência dos pacientes transplantados. Em 2015, já existem outras drogas que complementam esse tratamento. Curiosa, antes de terminar a entrevista, eu pergunto se sabe de quem é seu coração. A resposta estava na ponta da língua. É meu. Esse é meu. A mielofibrose é uma alteração da medula óssea que afeta a produção de células do sangue. A doença é muito rara. Em cada 1 milhão de pessoas, 5 são afetadas. E os pacientes que precisam de transplante, normalmente eles já fizeram tratamentos de quimioterapia, já não tiveram sucesso e a última chance de cura deles é através desse transplante. Nesse transplante, a gente precisa ter uma compatibilidade absoluta entre o doador e o receptor. A possibilidade maior é encontrar um doador entre os irmãos. Como se trata de herança genética, a chance de ser compatível é de 25% por irmão. Quanto maior a família, maior a probabilidade de encontrar um doador nesse grupo. Quem não é da família também pode ser doador. E é bem simples. Você vem até o hemocentro, colhe uma amostra de sangue, deixa os seus dados de endereço, telefone, dados de contato, e a gente vai pegar esse sangue seu, fazer o teste de compatibilidade e encaminhar para o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. E aí sim, se você for compatível com algum paciente, você vai ser reconvocado. Quanto mais doadores, melhor. Geralmente nós estamos correndo contra o tempo. Então, é muito importante que o doador saiba dessa responsabilidade. Se ele for chamado para ele comparecer rapidamente, ele vai estar dando a chance de uma pessoa se curar. Que o diga a Catarina, que mesmo com a sorte de ter achado o seu doador em casa, nunca desistiu. E ainda manda um recado. Que tenha fé, né? Que vai esperando e que sempre confiante, né? Porque se você perder a confiança, se você não tiver uma autoestima, Não pode desistir. nunca, nunca, nunca. Desistir jamais. Desistir jamais. Muito bom. E para discutir esse tema importantíssimo, a Assembleia Debate recebe vários especialistas. Aqui em nosso estúdio, a Luciana Carvalho, que é coordenadora do projeto de transplantes do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, não enfermeira. Depois eu explico isso daqui melhor. Também aqui no nosso estúdio, a Vanessa Aires Carneiro, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seja muito bem-vinda também. E o nosso outro convidado é o João Luiz Herbes Pessoa, que é diretor técnico da Central de Transplante do Estado de São Paulo. Muito obrigada a todos vocês por aceitar este nosso convite para debater esse assunto que é delicado, Vanessa. É delicado e ainda gera muitas dúvidas, tanto na população como na equipe que está trabalhando nos hospitais. Então, por isso que nós, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, junto com o Albert Einstein, com a Central de Transplantes, fazemos constantemente palestras para esclarecer tanto a população como os profissionais dos hospitais. Só para esclarecer aqui, eu falei que era doutora, não é doutora? Você é enfermeira. Sou enfermeira. Enfermeira também. Temos um outro enfermeiro aqui também, né? Assim, estamos todos bem providos aqui na saúde, né? Como é que vai o desenvolvimento dessas atividades aí em relação à doação de órgãos com os transplantes aqui no Brasil? Como é que está isso agora? Na verdade, o nosso maior problema de não termos o número ideal de doadores para o número de pacientes que nós temos inscritos na fila de transplantes é a falta de notificação. Então, o que a gente chama de subnotificação. Os pacientes têm o diagnóstico, mas não são notificados
para os serviços de captação ou para a central de transplantes. Então, peraí, eu tô na fila de espera. Na verdade, é um potencial doador com potencial diagnóstico doador. de morte cefálica que vai poder ser doador dos órgãos para quem está aguardando na fila de transplante. Mas quem tem que avisar isso? São os profissionais que estão cuidando do mesmo? paciente. Então, Não é a família? Não, é o profissional que está cuidando do paciente, que precisa fazer o diagnóstico de morte encefálica para se dar andamento no processo de doação. E aí, se a família autorizar a doação, que vai acontecer os transplantes. Mas primeiramente avisando, né? Primeiro tem que ter uma ação da família, né? Anteriormente a família, enfim, tem que avisar que quer doar, né, os órgãos. É um assunto extremamente delicado porque brasileiro não está acostumado a falar disso, né? Falar de morte. Quando eu morrer, ou se eu morrer, a gente isola, né? Bate na madeira. Né, Luciana, como é que fica essa parte aí da família ter que avisar? Avisa quem? É para a enfermeira? É para o doutor? Quem que a gente fala se eu quero doar? Hoje no nosso país existe uma legislação bastante específica sobre esse tema, né? A Lei 9434, que foi divulgada em 97. E essa lei o que diz? Quem autoriza a doação de órgãos são os familiares, né? Então, na ocasião, que foi o que a Vanessa estava colocando, na ocasião de um paciente que vem evoluir com o diagnóstico de que a gente chama de morte encefálica, né? A pessoa infelizmente faleceu com essa característica, que é a morte encefálica. Que não só tem nessa como reverter esse não quadro. tem como reverter. A pessoa, infelizmente, ela está morta, né? E nesta ocasião, a família ela é consultada por uma série de profissionais, especialistas no assunto, verificando se existe a disponibilidade para doação de órgãos, né? Então, hoje, como você disse, Silvia, nós não temos essa cultura de conversar sobre a morte. A gente até estava falando disso antes, Exatamente. né? Assim, ninguém qual quer é o falar nosso disso, né? desejo, o que você quer e tal. Então, assim, esse é o grande desafio, né? Num momento que é um momento de extrema dor, né, de perda, você ainda tem que falar da possibilidade da doação, né? E coisa que você não discutiu anteriormente, né? Então, hoje existe essa lei diz que quem autoriza a família é a família, né? Esses familiares até 2º grau e o cônjuge também pode autorizar a doação de órgãos. Então, hoje, as campanhas, elas vêm nesse sentido. Então, Quando se você você fala quer segundo- doar, avise sua família, né? E Então, se eu não avisei? se você não avisou, a decisão é da sua família. Aí Que a pode sua ser até esse-parente de 2º grau, que pode decidir, tomar essa decisão, ou um marido ou uma esposa. Isso, um Que pode tomar essa decisão. Exatamente. Eu vejo, vocês são bastante novos, né? Eu perguntei a idade de vocês, todos aqui permeando pelos 30 anos e já envolvidos com um assunto tão sério, mas tão recente também aqui no país, né? Embora a primeira cirurgia aí de transplante de coração tenha acontecido final dos anos 60, 70, aqui no Brasil a gente começou a falar desse assunto tem bem menos tempo, né? Como é que o governo trata isso? João? Bom, atualmente, por exemplo, hoje dentro do Estado de São Paulo, nós temos inúmeras iniciativas para tentar ajudar a aumentar esse número de doadores, né? São projetos e programas financiados pelo governo do Estado de São Paulo. Então, vocês imaginam que um transplante, né, para ele ocorrer, ele precisa de toda uma logística, né? Que não é simples, né? Não, Você não está transportando qualquer coisa, né? A gente tem um estado enorme, né? E temos uma população muito grande e a intenção é atender todos de forma igual. E para que isso ocorra, a gente tem inúmeros contratos, né? Então, a gente tem contrato com empresa para transporte terrestre de equipes de cirurgia, equipes de captação, né? Nós temos contratos para transporte aéreo privado. Privado? Privado. Veja bem, a gente sempre tenta contar com o apoio, né, da polícia, polícia militar, polícia civil, Força Aérea Brasileira. Contar com o apoio. Não é obrigação, não está nas regras ali que o policial deve fazer. E não só isso, né? Às vezes eles estão em alguma operação e necessitam utilizar aquela aeronave numa operação e eu não tenho como tirar o policial militar ou o policial civil de uma operação para, enfim. E não só isso, né? Às vezes a gente não tem condição de tempo, né? Teto, enfim, para transportar a equipe. Ou às vezes a aeronave não tem a capacidade de ir até aquela distância que a gente quer. Às vezes é muito longe, não tem motor ou combustível suficiente para chegar até o lugar. Então, tem tudo isso, né? A gente tem isso, o Estado de São Paulo banca isso, né?
poderia dizer que o Estado de São Paulo é o único que tem todo esse aparato e banca tudo isso. Além disso, a gente banca o exame complementar, né? A gente paga o exame complementar. Então, dentro do diagnóstico de morte cefálica, né? Como a Vanessa explicou, a Luciana explicou, né? Um pouco, a gente tem um profissional médico que realiza esse diagnóstico para dizer se aquela pessoa está em morte cefálica ou se não está em morte cefálica. Ainda tem mais um Isso, né? passo, né? Esse é o primeiro passo, né? Na verdade, é o primeiro passo. O primeiro passo para a gente ter um doador é fazer o diagnóstico de morte cefálica. E esse diagnóstico de morte cefálica, então, são 2 exames clínicos feitos por 2 médicos diferentes e um exame complementar. E esse exame complementar, então, a Secretaria da Saúde paga uma empresa, várias empresas, para ir realizar esse exame complementar. Para acessar. Espera que a gente vai continuar falando disso, porque agora, na verdade, nós vamos conferir o perfil de um doador aqui de São Paulo. Na verdade, nós temos números, vários deles, porque São Paulo é o estado campeão de doadores. Olha que coisa boa, efetivos no primeiro trimestre de 2015. Como a gente pode ver aí, ó, foram 638 potenciais doadores e 216 efetivos. Eu vou pedir para voltar para a gente já aqui para o estúdio, porque eu quero entender, assim, potenciais doadores, 638... Não quer dizer que são doadores, é isso? Não, potenciais doadores é aquele paciente que pode ser um doador, que tem um diagnóstico de morte cefálica ou para doação de tecidos que pode ter o coração parado. Então, esses são potenciais doadores. Mas vai se tornar um doador efetivo quando a família autoriza a doação. Entendi. E seus órgãos são viáveis para transplante. Entendi. A gente tem uma outra tela aí também, que daí começa a nos mostrar outros números, na verdade, até diria interessantes. Olha aí, o perfil do doador de São Paulo, de acordo com o gênero, masculino ou feminino, tem mais homens do que mulheres. 118 masculinos e para 98 feminino. Luciana, que se dá isso daí? As mulheres morrem menos? São mais cuidadosas, vamos dizer assim. Mas é um número até aproximado, né? Que não está tanto distante, né? 118 para 98 é um número até aproximado. Então, hoje, assim... Eu acho tão pouco. Você acha pouco? A gente está falando de milhões, né, de brasileiros desse país com... que a gente tem sem dúvidas. Hoje, terras continentais, para nossa 200 milhões... Para a nossa demanda, né, são cerca de 21 mil pacientes que estão aguardando um órgão no nosso país. São Paulo, que é, né? E São Paulo, que nós estamos aí à frente de todos, né? Mas com um número efetivo mesmo aí, que eu estou falando, gente, é só do primeiro trimestre que a gente tem aí. Obviamente que ao longo dos anos esse número foi maior, obviamente. Vamos falar também da faixa etária. A gente tem aí 6 anos, como é que está na nossa tela? Olha... De 6 a 10 anos de idade, o perfil do doador aqui de São Paulo, 4 pessoas. De 11 a 17 anos, já na adolescência, aí tivemos 12. Dos 18 aos 34 anos, 37. Olha como é que aumenta, né? Dos 35 até 49 anos, 67 pessoas como doadores. De 50 aos 64, 69. E depois dos 65 cai o número, drasticamente, para 22. João, o que são esses números? O que eles dizem para a gente agora? Quando a gente faz a análise desses números dos doadores em relação à faixa etária, perfil, a gente está pensando também em como o transplante vai ser daqui a alguns anos. Por que eu falo isso? Vocês precisam ter esses dados para projetar... Perfeito. O doador no estado de São Paulo, há 15 anos atrás, se a gente observasse essa mesma faixa etária, ela estaria maior naquela faixa etária de idade dos 18, 22 anos. Inúmeras políticas foram criadas para diminuir a mortalidade na população. Olha o que tem por trás desses números, na verdade, né? Então, a gente está com um número pequeno nessa faixa etária de 18 a 20 e poucos, porque também diminuiu o número de mortes. Obrigação de cinto de segurança, fiscalização da lei seca. Enfim. Bom, isso é bom, isso é ótimo. Por um lado é ótimo. Agora, por um lado, a gente também tem que se adaptar, né? Porque a gente está tendo um doador cada vez com mais idade e um doador com comorbidades, né? Com doenças. Né? Então, já é um doador que é um doador hipertenso, que já tem diabetes, que já tem alguma doença cardíaca. Né? Então, o transplante precisa se adaptar a essa realidade. Daí a gente tem essa queda também, depois dos 65 cai para 22, né? A gente cai de quase 70 pessoas aí que foram doadores para 22. Eu tenho mais uma tela para a gente dar uma conferida aqui, de grupo sanguíneo. O perfil do doador de São Paulo, neste quesito, ó,
Do grupo A, tivemos 73 pessoas, do grupo AB 27, do grupo B 10 e disparado aí o grupo O de 106 pessoas. O grupo O, Vanessa, é o doador universal, né? É o mais comum. É o mais comum na população. Eu sou O. Isso. Vocês são que tipo de sangue? Vamos ver aqui. Eu sou O também. Ó, tá vendo? Realmente que a gente está falando. Ele é raro, né? É o mais comum na população mesmo. Né? E realmente então faz sentido a gente ter mais doadores com... E nesse caso, pode ser uma pergunta até ignorante, assim, precisa ter a compatibilidade sanguínea perfeitinha, o grupo de RH certinho. O RH não influencia para o transplante, não. Tá. E sim o tipo sanguíneo, né? Então toda a fila gira em torno do tipo sanguíneo do doador. E aí depois, para cada órgão, tem um critério para a central de transplantes fazer a disponibilização dos órgãos. É uma peneira, né? É uma peneira que vai afinando, né? Que vai apertando, assim. Na verdade, só fazer um adendo aqui, para quem acabou de chegar agora, ligou a televisão, a gente está falando sobre doação de órgãos aqui no Brasil. Estamos falando que São Paulo é pioneiro e é o primeiro estado em doação de órgãos e de transplantes também aqui no país. E agora a gente está fazendo uma seleção aí rápida do último trimestre de 2015, que revelou números bastante otimistas, na verdade, em relação à doação de órgãos. Eu tenho inúmeras dúvidas aqui que eu preciso ainda tirar com vocês, só preciso saber se nós vamos para o link agora ao vivo ou não, Sartori. Temos link agora para a gente... Não temos link, né? A gente vai continuar então essa discussão aqui, que daqui a pouquinho vem, na verdade, informações desse efetivo que você estava falando, João, desse aparato que o Estado faz aí para tentar chegar até um órgão e depois voltar, trazer o órgão até aqui, na verdade. Não é de qualquer jeito que esse órgão vem, né? Não. Existe uma legislação que também diz como que as equipes de transplantes devem transportar esses órgãos. A gente vê que vem uma caixa térmica, com temperatura certa. Sempre, né? Com muita pressa. Sempre. A gente vê os profissionais sempre correndo, com muita pressa. Na verdade, igual o coração e o pulmão, eles têm até 6 horas para serem implantados em quem vai receber. 6 horas para ser No caso do rim, é um órgão que tem um tempo maior, que até 48 horas ele pode ser implantado no receptor. Então, por isso que as equipes, geralmente, de coração e pulmão, têm uma urgência e precisam, geralmente, desse transporte, desse apoio da polícia, pelo tempo curto que eles têm para fazer o transplante. De vida mesmo, né? Sim, de vida mesmo. Sim. E por falar, agora, já que a gente está falando aí de transporte, de tempo de vida, vamos acionar a nossa repórter Maria Fernanda Pauli. Nós vamos ao vivo para o bairro de Santana, lá na zona norte da capital, com a repórter Maria Fernanda Pauli, a Mafê. Ela está na base do grupamento aéreo da Polícia Militar. É lá, por exemplo, que ficam os tripulantes do Águia, que a qualquer momento podem ser chamados para levar um órgão e salvar uma vida. Mafê, já houve algum chamado hoje? Eu estou na base de São Paulo, do grupamento aéreo da Polícia Militar. Aqui atrás tem um helicóptero Águia que é utilizado em algumas ações para transportar órgãos, às vezes pacientes. E comigo está o tenente médico Tobias. Tenente, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona uma operação dessa. Boa tarde. Bom, nós estamos aqui sempre à disposição e normalmente a central de transplante entra em contato com a gente. Então eles entram em contato, falam a respeito do órgão em questão que foi doado e normalmente a gente entra em contato com a equipe cirúrgica que está fazendo a retirada do órgão e coordenamos junto a eles o tempo de retirada. Então a gente sai aqui da base, encontra a equipe já com o órgão retirado e normalmente nós trazemos o cirurgião cardíaco, no caso de um coração, ou o cirurgião que fez a retirada, que normalmente é da mesma equipe da doação, da colocação do órgão, e trazemos ele no hospital de destino, onde o receptor já se encontra esperando normalmente. E tem que ser tudo muito calculado, eu imagino. E com o problema de mobilidade em São Paulo, essa é a melhor forma de ser feita, né? Sim, com a mobilidade cada vez pior na cidade, a gente acaba tendo que agilizar esse transporte, porque a gente não pode esperar muito. Quanto mais rápido a gente coloca esse órgão no receptor, maior a chance desse órgão, da cirurgia ter sucesso e menos complicações para o paciente, inclusive. Dependendo do caso, do órgão, como é que é? Tem um tempo mínimo
o máximo que tem que ser feito isso? Cada órgão tem a sua característica. A gente chama isso de tempo de isquemia, que é o tempo entre a retirada do órgão e a recepção do órgão no receptor. Então a gente tem, por exemplo, coração e pulmão, a gente tem aí cerca de 4 horas em média de tempo para fazer esse transplante, e outros órgãos como fígado e pâncreas, 12, 18 horas, e rim até 24 horas. Muito obrigada, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Super obrigada, Mafê, aí por essas informações importantíssimas e que os nossos especialistas aqui no estúdio estão realmente gratificados em saber que o nosso tenente ali, o comandante o médico, né, doutor, que ajuda a fazer o transplante desses órgãos, está afiado ali nas informações. Super esclarecido. Dr. Tobias. Dr. Tobias, assim, é importante isso, né? Na verdade, vocês trabalham com esses recursos, principalmente os humanos, né, de profissionais capacitados para que consigam fazer o mínimo de erro possível, né? Existe esse alinhamento entre as equipes, Sim, né? sim. Com o apoio que eles nos dão. É bem interessante mesmo. É bem né? interessante. Luciana, quando eu falo desses profissionais, eu estou falando de quais profissionais? Ali a gente viu um médico operando nessa parte policial, enfim. Eles disseram também no link que quem fez a retirada do órgão também acompanha o órgão na hora do transporte, né? Tudo bem. Quem são os outros profissionais envolvidos nisso que a gente não faz ideia? Quem são? Esse processo que a gente chama de grande, processo né? doação-transplante é um processo complexo e envolve diversos profissionais. Vai desde o enfermeiro que está na assistência ali cuidando, fazendo o que a gente chama de manutenção do potencial doador. É uma equipe que a gente chama de comissão intra-hospitalar de transplantes, que é uma equipe do hospital que geralmente é formada também por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que auxiliam no desempenho de todas as etapas desse processo. Então, falando das etapas do processo... São muitas? São muitas, né? Então, a gente tem que identificar esses casos. Como o João explicou, tem que ser feito o diagnóstico de morte cefálica. Depois de feito o diagnóstico, a gente tem que explicar para a família a morte, que é o que a gente chama da comunicação da má notícia. Tem técnica para falar disso, como dizer isso para a família, né? Quem vai dizer isso para a família. Aí a gente segue com a entrevista familiar, que é conversar sobre a possibilidade da doação de órgãos, esclarecer as dúvidas dos familiares. E aí a gente segue com todo um trâmite que, se a família autorizar, a gente notifica a central de transplante, a organização de procura de órgãos, que vai fazer toda essa logística e vai começar um outro processo, que é o processo de distribuição desses órgãos, de avaliação desses órgãos, né, para começar a distribuição de fato, né, que quem vai receber esses órgãos e quem vai até o hospital realizar essa captação, que a gente chama essa cirurgia, essa retirada de órgãos. Então, é um processo que envolve todos esses profissionais que eu citei, envolve a sociedade, porque sem a participação da sociedade nós não temos como desenrolar esse processo, né? Então, ele é realmente um processo complexo. Uau, muito boas essas notícias, muito bom saber que a gente está bem qualificado nessa área. E uma informação curiosa, você sabia que uma pessoa pode salvar a vida de até outras 10 pessoas? Mas isso a gente vai discutir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já já. Estamos de volta com a Assembleia Debate. O programa de hoje trata da doação de órgãos aqui no Brasil. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre uma pessoa poder salvar a vida de até 10 pessoas. Vou estar com você, João. Do que a gente está falando? Uma pessoa poder salvar a vida de 10? Até 10, né? Sim, quando a gente tem um doador, que a gente chama de um doador ideal, se a gente pensar o que a gente pode, né, fazer de extração de órgãos desse doador, a gente pensa em coração, os pulmões, 2 pulmões, né? Fígado, 2 rins, né? Pâncreas, né? A gente pode pensar em tecidos como córnea, 2 córneas, né? Ossos, pele, ossos, verdade. válvula cardíaca, músculos, tendão. Bom, enfim, é uma infinidade de Daí a explicação pode... de uma pessoa poder salvar até a vida Sim, de 10 pessoas. Sim. Em vida, o que a gente pode doar?
Em vida, a gente tem a possibilidade da doação dos rins, né, que é uma das técnicas que a gente utiliza muito, né, e parte do fígado, né, e um dos pulmões. E um dos pulmões. E medula? Medula, sangue, se a gente pensar em tecido, Se pensar, né, não um órgão exatamente, mas se pensar nisso, a gente... Aí uma curiosidade que me veio, a gente mostrou aquela tabela ali, a nossa tela, que começava a ter uma numeração a partir de 6 anos de idade, né, tipo, de doadores que nós tivemos aí efetivos no estado de São Paulo. Com qual idade realmente a gente está falando de doação de órgãos? O que a gente diz, segundo a nossa legislação, pacientes acima de 7 dias já pode ser feito o exame para ver se o paciente está ou não em morte encefálica. Tá? A partir de 7 dias de vida? 7 dias de vida, isso. Tá? Segundo a legislação do Conselho Federal. A gente tem a tela novamente, né, aqui, olha lá. Eu tinha falado, né, de 6 a 10 anos. O que é aqueles 6 anos traço 5? Acho que deve ser até 6 anos, né? Até 6 anos, entendi. Não, é 5 casos nessa faixa. 5 casos. Até 6 anos foram 5 casos. Até 6 anos foram 5 casos. Então, que pode ter sido desde 7 dias de vida até os efetivos até, enfim, 6 anos de idade. E aí já começa aí a ter a numeração aí de 6 a 10 anos, 4, de 11 a 17. Na verdade, para cada órgão, existe no estado de São Paulo uma legislação que fala qual é o período que a pessoa vai poder ser doadora, né? Qual é a idade. Por exemplo, os rins, pacientes acima de 2 anos até 75 anos podem doar os rins. Vai de acordo. Só lembrando quem tá em casa que esses números que a gente acabou de passar aqui, mostrar na tela, são números referentes ao primeiro trimestre de 2015, de doadores que realmente foram efetivos, né? 216 ao todo. Daí esse numerário que a gente mostrou agora, porque se for somar de todos os outros anos, São Paulo tem muito mais, né? Mas aí, Vanessa, você estava falando dessa parte muito interessante, que depende da idade também, depende do órgão que você pode doar, né? Porque, enfim. Então, o rim, você disse, de que idade? De 2 anos a 75 anos. Até 75 anos. Isso. Coração. Uma curiosidade que eu tenho aqui, vou passar para a Luciana. Coração. Eu posso, por exemplo, ter o coração de uma menina de 10 anos de idade e servir para um adolescente de 18? Pode, mas depende de uma variação mais ampla, né? Depende também até de dados físicos mesmo da pessoa, tamanho de caixa torácica. Isso é mais importante? Também. Não é só a idade também, mas os critérios. A altura, o sexo peso, não tem nada a ver o gênero. O sexo não tem nada a ver. Se o coração vem de um homem, de uma mulher, isso indifere. Na benfeitoria. Existe um mito, às vezes, né? As pessoas ficam com medo, receber um órgão de um homem numa mulher, enfim, mas isso depende, é mito. É mito, né? É mito. Daqui a pouco eu tenho uma outra questão aqui, vou falar com o João, mas agora a gente vai direto lá, ao vivo, para o bairro de Santana, na zona norte da capital, com a repórter Maria Fernanda Pauli. Ela está na base lá do grupamento aéreo da Polícia Militar. E é lá que ficam os tripulantes do Águia, que a qualquer momento podem ser chamados para levar um órgão, claro, e salvar uma vida. Mafê, quais são as novidades que você tem para a gente agora? Silvia, a equipe da Polícia Militar fica a postos 24 horas para salvar vidas. Porém, o helicóptero Águia não pode ser utilizado durante as 24 horas. Por que isso acontece, Tenente? Então, as nossas aeronaves, elas voam o que a gente chama de regra visual, elas não voam sob instrumentos, né? Então a gente tem sempre o limite da luz do sol para poder trabalhar. Então a aeronave, principalmente do resgate ou a que ajuda na parte de transplante de órgãos, são aeronaves que têm o limite do pôr do sol. Então, até o pôr do sol a gente consegue ajudar e dar esse suporte. Agora, passou da hora do pôr do sol, a gente não pode mais decolar. E o senhor podia mostrar para a gente como que é o interior da aeronave, por favor? Claro. Então, aqui a gente tem uma aeronave que cabem aí 6 pessoas. Então, na frente vai o piloto e o copiloto. E atrás, normalmente, vão 2 tripulantes aqui do grupamento aéreo. Então, normalmente, pega-se ou 1 ou 2 cirurgiões da equipe que fez a cirurgia para trazer junto com o órgão, ou, no caso, que a gente pode até pegar o receptor, que às vezes está com algum problema de mobilidade aqui na cidade, a gente consegue trazer ele também. Bom, hoje ainda não teve nenhum chamado, né? Qual que foi o último que vocês atenderam? Então, hoje ainda não teve nenhum chamado, o último foi segunda-feira, anteontem, em que por volta de 6h30 da manhã a central de transplante já ligou para a gente que tinha um coração para ser retirado em Atibaia.
Então a gente coordenou com a equipe, são 20 minutos de voo até Atibaia. Eles começaram a cirurgia, a gente saiu aqui do pátio. Em 20 minutos a gente estava com o cirurgião cardíaco e com o coração a bordo. E mais 20 minutos a gente já estava no Dante Pazzanese já, com o paciente já pronto para receber o coração. Agora, tenente, como que é ter um trabalho desse tão importante e com uma responsabilidade tão grande quanto essa? É o nosso trabalho, mas a gente fica bastante contente de poder ajudar, né? É bem gratificante, né? Saber que a gente está salvando vidas e como o exemplo que eu tinha te dado um pouquinho de tempo atrás, que é da criança que estava uma vez vindo para o transplante no HC, estava parado na Radial Leste, então a gente saiu aqui rapidinho, desceu num estacionamento da Radial Leste, conseguimos pegar a criança e a mãe e levamos para o HC. Coisa de 15 minutinhos a gente conseguiu fazer isso. Então é bem gratificante. Tá ótimo, muito obrigada, tenente. Parabéns pelo trabalho. Silvia, com você. Super obrigada, Mafê, pelas suas informações. Eu vou aproveitar o gancho aqui da nossa repórter para perguntar para o João se você tem alguma história dessas. Apesar de vocês ficarem mais no controle do transplante, da doação, tem alguma história aí que você já ajudou? Enfim, o que vivenciou? Às vezes a equipe liga para a gente, né, dizendo, olha, a gente está vindo com a ambulância, trazendo o órgão e estamos prestes a entrar na cidade de São Paulo, mas fomos avisados que tem um acidente, tem um engarrafamento e vai demorar muito, né? E aí, nesse momento, nós da Central de Transplantes tentamos viabilizar alguma forma, né, de contar com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, né, para ir até o local, combinamos um local de encontro para essa aeronave pegar a equipe e o órgão e trazer para a instituição onde esse transplante vai ocorrer. Da mesma forma, né, quando a gente tem um paciente que está a caminho do transplante, porque o transplante é isso aí, né? É um paciente que está em casa, precisando do transplante, ou às vezes está no hospital internado, né? Mas às vezes está em casa e recebe ligação, dizendo, olha, surgiu a oportunidade de fazer o seu transplante, vem para cá. Pode ser a qualquer hora. E aí, nessa de vir para a instituição, para o hospital, às vezes o paciente também se depara com um trânsito, com alguma coisa que dificulta a chegada dele. Não adianta o órgão estar lá e o paciente não, né? Sim, e como o Dr. Tobias falou, né? Quanto menor o tempo de isquemia, né, melhor o resultado, né, do transplante. Então, quando isso acontece também, liga-se para a Central de Transplante. A Central de Transplante conta com um apoio incrível dessa equipe da Polícia Militar, Polícia Civil, e eles sempre nos ajudaram, sempre são muito solícitos. Incrivelmente, né? Incrivelmente. A gente agradece imensamente aí todo esse aparato técnico que nós temos, né? Desse efetivo nosso do Estado aí de São Paulo, principalmente. A gente falou de um pequeno mito aqui, começou a conversar sobre isso com a Luciana, um pequeno mito sobre coração de mulher ir para homem e vice-versa, que a população tem. Do que a gente está falando? Existe mesmo essa postura da população em relação à doação de órgãos, em relação a mitos, enfim? Existe sim. O que a gente tem está até falando, pacientes que recebem o rim, que é responsável pela produção da nossa urina, que falam que se eles receberem o rim de um paciente, de uma mulher, e é um homem quem vai receber, eles falam que vão começar a urinar sentado. Brincadeira. Como um mito, como um mito. Mas tem gente isso que leva não a sério. existe, não existe. E tem gente que leva a sério. Tem gente que pode acreditar nisso daí. Eu acho que sim. Acabam acreditando. Mas aí as equipes são... Esse tem é um. preparo Tem algum outro que a gente... Por exemplo, doação de córnea. Quando eu fui fazer a entrevista com o nosso personagem, ele falou que, embora a córnea tenha um índice de doação incrível, né? Aqui, na verdade, um paciente que está precisando da doação de uma córnea, ele é capaz de ficar um dia só na espera, ou uma semana na espera. Uma coisa incrível. É isso mesmo? Era. Mais ou menos. A gente tem um número muito grande de doação de córnea. Bastante, né? A gente tem, em média, 12 mil doadores por ano de córnea. E realizamos, em média, 430, 400 transplantes por mês. A grande questão é que a córnea nem sempre ela é viável para o transplante que devolve a visão, que a gente chama de córnea óptica, né? Às vezes é uma córnea tectônica. E pelo Estado de São Paulo ter um número grande de transplantes, e a gente sempre falou disso, né, filé zero e tal, a gente começou a ter um aumento significativo de pacientes vindo de outros estados para transplantar aqui em São Paulo. Entendi. Tem uma migração aí, né? E aumentou os números de inscrição também do próprio estado, então hoje a gente não está com essa fila zero. Não está com essa fila zero mais. mais. A gente tem um tempo de espera em torno de 6 meses a 7 meses para transplantar. Jura? Sim.
Também Jura? é o tempo também para se preparar o paciente para poder fazer o transplante também, né? Saímos aí de um Também. tempo... E que esse tempo oscila também bastante, né? Ele tem fases, né? Mas a gente precisa melhorar, né? Precisa A gente melhorar. A precisa questão é o seguinte, não captar. pode parar de ter, né? Na verdade, a gente vive em campanhas, né? O estado de São Paulo, principalmente aí, na verdade, estamos com alguma agora? Campanha de doação de órgãos? Tem sempre isso daí, né? Sim, são campanhas permanentes. Constante. Acho que a Associação Brasileira de Transplante sempre tem campanhas, né, Vanessa? É constante. Isso não pode parar. Não pode. E em setembro que a gente considera que é o mês do Que é o doador mês de órgãos. do doador de órgãos, Isso. exatamente. Então aí é onde as campanhas são mais É mais- intensas, né? Mas constantemente a gente tem que estar reciclando os profissionais, falando com a população, né? E o que essas campanhas pretendem atingir? Do que eu estou falando? Eu estou falando que qualquer um pode doar órgão. Imagino que quem está em casa agora está pensando assim, como é que eu faço? Como é que eu... já teve até uma época que vinha escrito na identidade, né? No registro geral, que você era doador de órgãos, vinha até com uma letrinha vermelha. Eu tive na minha identidade, isso fez questão de colocar. Hoje a gente já não tem mais isso. Então, como saber? Às vezes você não está esperando a morte. Que a minha família saiba que eu gostaria de doar. Né? Como é que a gente faz? Hoje, assim, a maioria das campanhas, elas vêm no sentido de promover a conversa com a família, né? No sentido assim, olha, converse com a sua família sobre doação de órgãos, né? Fale sobre sua vontade, seus desejos, enfim, porque é a família que vai decidir no final das contas, né? Então, existem duas grandes ações, as ações voltadas para a população e as ações voltadas para os profissionais, né? Que são já os treinamentos mesmo. Que também é o que precisa direto de treinamento e direto de campanha. É né, permanente, né? O que a gente faz hoje no Einstein, pelo Instituto de Responsabilidade Social, em parceria com a BTO, em parceria com a Central de Transplante, são treinamentos onde visam capacitar as pessoas para melhorar o índice de doação, porque muitas vezes a gente atribui à população. Mas também tem o lado do profissional. A abordagem, como que você está conversando sobre isso, como que você está executando o diagnóstico de morte cefálica com toda a segurança prevista na legislação. Então, se eu não tiver avisado ninguém da minha família e eu venho a falecer, a minha família pode tomar uma decisão. A sua família vai ter que tomar a uma decisão. A legislação segura a família a tomar essa decisão. Exatamente. Por mim que, no caso, não avisei, não esperava, enfim. Exatamente. Existem campanhas indiretas. Por exemplo, hoje o Sistema Nacional de Transplante, eles divulgam no Facebook. Né? Tem as outras mídias, essas redes sociais, internet, enfim. Então, olha, cadastre seu desejo, né, de doação de órgãos. Chega até vocês isso? Chega essas informações até vocês das redes sociais. Né? Então, assim, as pessoas têm visto mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. A internet está a favor disso. Então, assim, as pessoas podem se autodenominar doadoras, mas, assim, legalmente, quem decide é a família. Quem decide é a família. Então, por isso, a conversa. Eu tenho uma questão, assim, que, na verdade, me deixou na dúvida, a gente até conversou antes, não sei se você está a par disso, João. Quando a pessoa falece e a família doa os órgãos da pessoa, ela acaba tendo todo o aparato de funeral, enfim, as necessidades pós-morte pagas. A população não sabe disso. Mas vale só um adendo. Por que a população não sabe disso? Isso é um benefício dado dentro do município de São Paulo. Tá. Da cidade de São Paulo. Então, isso não é um benefício estendido a toda Brasil, a população do estado. Brasil ou mesmo até toda a população do estado de São Paulo. Isso foi uma lei criada para tentar incentivar a doação de órgãos, e aí a gente poderia entrar aqui numa discussão ética e moral a respeito disso, mas, enfim, não é o momento. Mas é uma iniciativa. Existe. É uma Na verdade, iniciativa. O que eu estou colocando aqui é um fato que existe, uma porque iniciativa. nós temos colegas aqui que já passaram por isso e que me comunicaram que acabaram tendo, enfim, todo o procedimento pós-morte pagos com dinheiro público, enfim, bancado. Foi até uma surpresa, as pessoas nem esperavam. Por que a gente não fala disso, Luciana? O que a gente costuma dizer... Não faz campanha disso? É que, para não caracterizar nenhum tipo de barganha até. Entendi. Porque a doação é altruísmo, né? Então, você consulta, esclarece sobre a possibilidade da doação. Existe isso pontualmente na cidade de São Paulo. E a partir do momento que a pessoa consente a doação, ele é comunicado.
né? Até em termos legais, os hospitais são obrigados a ter uma plaquinha perto da entrada do hospital avisando sobre esse benefício, que é o benefício funerário para doação de órgãos. A gente está meio cego nessa hora, né? Exatamente. A gente não tá Mas enxergando assim, muito ali, né? a gente não costuma a vender essa ideia de para não caracterizar a troca, para não caracterizar a barganha. Promoção, né? Da mesma forma que o profissional que é Mercadoria. treinado, exatamente, da mesma forma que o profissional que é treinado para entrevistar a família, a diretriz é, você vai esclarecer sobre a possibilidade de doação. Você não vai convencer ninguém a doar, né? Porque é uma decisão da família. Então, assim, a gente está lá para esclarecer. E falar, olha, existe essa possibilidade, como funciona, nós vamos fazer com que a coisa aconteça da forma mais ágil, mais rápida, mais efetiva. É claro que a gente vai falar de quais são a repercussão disso. E de uma certa forma, Silvia, o que a gente percebe, a gente faz entrevista, a gente percebe que a família se sente gratificada. É muito interessante, porque assim, a família, depois que você entrevista, ela decide doar, depois que a doação acontece, você informa, olha, aconteceu a doação, beneficiamos X número de pessoas, 5, 10, enfim. A pessoa, por mais que esteja num momento de dor difícil, que é a perda, ela se sente confortável. Vem um sentimento, né? Vem um de sentimento de conforto, vem um sentimento de poder ter ajudado. Muitas vezes, tem casos, né? A gente tem uma equipe grande hoje que faz isso e eles sempre trazem as histórias, né? Uma das enfermeiras entrevistou uma mãe e ela chegou e falou para a enfermeira que entrevistou, olha, eu estou perdendo meu filho agora e eu não quero que outra mãe perca, então por isso eu vou doar. Então, quer dizer, olha a grandiosidade que é, né, de fato, a generosidade da pessoa. Então, o brasileiro, ele é muito generoso. Exatamente. Encheu de lágrima teu olho, meu olho aqui. Que exatamente, incrível. porque realmente é um ato de altruísmo mesmo. Eu chorei muito fazendo essa matéria aí de doação de órgãos. Chorei muito, que são histórias incríveis de sofrimento, são histórias de esperança, são histórias de pessoas que estão na fila. O que a gente pode falar aí para quem está na fila aí, à espera, como é que está a situação do estado de São Paulo agora na doação de órgãos? Ainda temos filas grandes? Eu vi aí que a da córnea deu uma aumentada, esse prazo aí bem grande, né? Não pode perder esperança. Não perca esperança. Nós temos em torno de 13 mil pessoas aguardando no estado de São Paulo. Mas é aquilo, não perca esperança, os serviços de captação estão cada vez mais envolvidos com isso, Central de Transplantes com o apoio que nos dá também. Então, que não perca esperança, que tudo vai dar certo. Qual é o tipo de transplante que demora mais tempo, fica mais tempo aí na fila? Eu entrevistei uma menininha que ela está na fila aí do coração já tem 1 ano. Porque o transplante de coração... Não vê a hora do telefone tocar, sabe? É um transplante mais complexo. Então, todo paciente que está... Na maioria dos pacientes que pode ser um doador, eles recebem medicação para o coração não parar, que isso afeta a função. Então, nem todo coração do doador vai poder ser doado, entendeu? Então, é um órgão que é bem prejudicado com o diagnóstico de morte encefálica. Por isso que tem essa demora maior. E falando dessa demora também, Silvia, tem uma questão. Assim, hoje a gente tem, né, de mensurar quanto tempo a pessoa fica na fila, mas infelizmente esses órgãos mais nobres, no caso o coração, o pulmão, as pessoas não aguentam muito tempo na fila. Então, quando a gente vai ver o número de mortalidade de pacientes em fila de espera para transplante, isso é muito alto. Né? Então, muitas vezes a gente fala, está 1 ano. De uma certa forma, está aguentando esperar 1 ano. Tem muita gente que não aguentou. Verdade. Né? Tem outra coisa que me veio à cabeça aqui. A mídia ajuda bastante, eu sei. Quando esse assunto vem para a mídia, existe uma comoção maior da sociedade e aumenta também o número de doadores aí e da possibilidade de transplantados. Mas a mídia também, de vez em quando, atrapalha, porque... uma novela recente falou de doação de órgãos e que a família conhecia o doador de órgãos. Isso é mito. A gente pode conhecer a família de quem doou, pode conhecer quem foi o meu doador, enfim. João. A Central de Transplantes, bem como as organizações de procura de órgãos, todas as pessoas que trabalham com isso, eles recebem a orientação de não informar, de não passar o nome. E qual a razão? A razão é que a gente não sabe o que motiva essa família que doou a querer conhecer o receptor ou o que motiva essa família que recebeu o órgão em querer conhecer a família do doador. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, uma mãe doou os órgãos do filho e ela quis conhecer os receptores dos órgãos, mas ela queria conhecer especificamente o do coração.
ela conseguiu chegar até o nome do receptor do coração. E todo aniversário do filho dela, ela ligava para o receptor do coração do filho dela para dar os parabéns. Constantemente ligava para o receptor perguntando se ele estava cuidando bem do coração do filho dela. Então, são essas questões que a gente não sabe o quão saudável vai ser para ambas as partes. Para ambas né? as partes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Não estou falando que sou contra nem a favor. Eu acho que se isso acontecer, precisaria ter o envolvimento de inúmeros profissionais, psicólogos, assistentes sociais. Não é uma questão só entre família ou um profissional decidir isso. Né? Lógico que ter a possibilidade de conhecer dá credibilidade para tudo que a gente faz, né? Ajuda. Como a gente tem experiências de família que conheceram... A gente é apegado. Como a gente tem experiências de famílias que conheceram e passaram por isso numa boa, sem se apegar, né? Essa família, enfim. De qualquer forma, né? Bom, o que eu tenho a dizer, no máximo, é fazer como o nosso personagem, aí, o Roberto Santana, transplantado de coração, que quando eu perguntei para ele, você sabe de quem é esse seu coração? Ele falou, claro que eu sei, é meu. É com essa frase que a gente vai encerrando aqui o programa Assembleia Debate de hoje. Eu agradeço imensamente a presença dos nossos convidados que deram caminhos de como evitar os distúrbios dessa parte de transplante e de doação de órgãos. Você pode acompanhar a programação aqui da TV Assembleia SP pela página www.al.sp.gov.br. Por enquanto, para vocês, um tchau, uma ótima semana. A gente se encontra no nosso próximo programa.